Segunda lição da Escola Sabatina, e o propósito, como já falamos anteriormente, é deixarmos aqui algumas dicas de abordagem para que você possa ir direto ao ponto e aproveitar bem o tempo da unidade de ação. Nós agradecemos a você por estar seguindo e acompanhando o nosso blog www.classebiblica.com. Ali você terá lições da Escola Sabatina e acessará também vídeos explicativos do tema da lição, o que não é o propósito desse vídeo aqui. Nosso propósito é apenas a didática de como passar a lição. Então você que está no nosso canal também pode clicar, compartilhar e deixar suas sugestões a respeito da nossa proposta aqui de incentivo ao estudo, mas sobretudo a estratégia quanto à forma e a maneira que você desenvolve o tema da lição da Escola Sabatina. O tema dessa semana é o plano para um mundo melhor. O que é que eu destacaria aqui na minha abordagem da lição para essa semana? Isso tanto na unidade de ação quanto numa lição em geral. O verso áureo, por exemplo, há 4 pontos importantes que você pode destacar. Eu coloquei essa sequência aqui, você pode observar aqui no canto inferior esquerdo, o item 1. Primeiro chama a atenção no verso áureo de que existe um Senhor, e Deus aqui se identifica. Eu sou o Senhor. Na verdade, ao ler o verso áureo, no versículo 18 do capítulo 19, você vê essa declaração como sendo a assinatura de Deus, a fala final dele. Mas eu gostaria de levar você a refletir e colocar a sua classe a refletir numa leitura inversa desse texto. Primeiro, para que eu me torne um referencial na compreensão desse mandamento, que aqui está estabelecido, eu preciso saber quem é Deus. Se Ele é o Senhor da minha vida. O ponto de partida é saber quem é o Senhor da minha vida. Okay? Destaque isso no verso áureo. Depois, o ponto 2 é você levar o aluno a pensar o quanto ele se ama, porque o texto diz assim, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Então, a referência do amor ao próximo parece ser o quanto eu amo a mim mesmo. Leve o aluno a refletir sobre essa importância da valorização pessoal e do quanto o meu sentimento por mim mesmo reflete na minha relação com o próximo. E o último ponto é um mandamento, ou seja, a consequência natural. Quando você tem o Senhor como Deus, quando você está bem consigo mesmo e com o próximo, não haverá essa atitude final. Não te vingarás, nem guardarás ira contra os filhos do teu povo. Então o processo não começa no 4, ele começa no 1. Chame atenção para esse aspecto porque ele é importante. Começar com 1 é a operação da graça. Começar com 4, aí é uma desgraça, porque você não vai conseguir nada sem Deus, ok? Uma outra coisa interessante que eu achei na lição de sábado é aquela descrição do chamado de Abraão, em que ele é convidado e é feita uma promessa de Deus para ele: de ti farei uma grande nação e te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Olha só, o tema da lição dessa semana é o plano para um mundo melhor. E sabe como é que começa esse plano para um mundo melhor? Começa comigo, começa com você. Se você for uma bênção, as famílias da terra serão abençoadas. Na verdade, se você conseguir tramitar pela lição, sempre chamando para esse ponto, se tu uma bênção, veja, não é o título da lição isso aqui, não é nem um subtítulo de lição de algum dos dias da semana, não é. Mas ele está sendo, na minha percepção, o ponto central da compreensão e da realização desse propósito de Deus para a humanidade. Você não pode pensar que deve começar mudando o mundo. Leve o aluno a pensar que ele precisa mudar primeiramente a si mesmo, reconhecendo o Senhor, depois amando a si mesmo e amando ao próximo como a si mesmo. E a transformação virá, ok? Bom, você pode também, para essa semana também, a estratégia que eu usaria para a abordagem da lição é uma estratégia sequencial. Só que eu destaquei aqui novos subtítulos para a lição. Isso porque ajuda você a manter o foco da abordagem. Lição de domingo, o Deus que ouve. E observe que a lição de domingo fala exatamente desse tema, o Deus que ouve. Na lição de segunda, o Deus que escreve, que é os 10 mandamentos. Na lição de terça-feira, o Deus que cuida. Aí tem os órfãos, as viúvas, os escravos, os estrangeiros. Na quarta-feira, o Deus que abençoa. Eu risquei aqui o segundo dízimo, porque a ênfase não deve ser
na quantidade, mas na bênção, ok? Não é na questão do número. Ah, mais um dízimo, mais um segundo dízimo, alguma coisa nessa área, assim. O Deus que abençoa, porque o propósito aqui é a bênção que eu posso me tornar também para a sociedade ao meu redor. A bênção que eu recebo é a bênção que eu posso compartilhar. Jogue, vá por esse caminho que eu acho que é mais tendencioso a não gerar alguma especulação egoística nessa temática do dízimo. E o Deus que ampara. Pronto, então você vê aí que a proposta da lição ela fica bem definida se você abordar nessa perspectiva de Deus. Lembre-se que é o ponto inicial do verso áureo. Eu sou o Senhor. Então, o Deus que ouve, o Deus que escreve, o Deus que cuida, o Deus que abençoa e o Deus que ampara. Ok? Bom, os demais é você tramitar nas lições normalmente. Domingo, destaque o ponto central. Certamente vi a aflição do meu povo. Conheço-lhe o sofrimento. É um Deus que ouve. Veja, eu destaco também o texto de Êxodo, porque, olha, o texto de Êxodo 16 a 17, capítulo 3, 16 a 17, diz: Vos tenho visitado e visto, far-vos-ei subir da aflição, e para uma terra que mana leite e mel. O Deus que me visita e que me vê, ele consegue ver minha aflição e ele tem um plano diferente para mim. Se você conseguir colocar isso na unidade, você alcançou o propósito da lição de domingo. Segunda-feira é uma revisão temática dos 10 mandamentos, mas, sobretudo, duas ordens específicas na lei de Deus, que é amar. Na verdade, eu falo duas ordens porque há o contexto do amor a Deus e há o contexto do amor ao próximo, mas a síntese da lei de Deus é o amor. Então, trabalhe essa temática também, porque dessa maneira você joga o tema direto ao ponto. E quando Deus fala amar sobre todas as coisas a Ele e ao próximo como a si mesmo, Ele está chamando a nossa atenção para um aspecto importante do sentimento de amor. Portanto, Deus, porque Deus é amor. Então, a centralidade dos 10 mandamentos está em Deus. Novamente, Deus é o centro. Então, vá por esse caminho aí que eu creio que você consegue fortalecer bem essa ideia temática da lição. A lição de terça-feira, ela nos convida a refletir sobre o que Deus fez por nós. E assim você deve fazer com o próximo. É importante você destacar isso aqui, porque às vezes nós somos ingratos para com Deus e desumanos para com o próximo. Então, quando nós percebemos o que Deus fez conosco, no caso de Israel, Deus os libertou, tirou da escravidão, então o que é que isso deveria ser como referencial para Israel em relação às outras nações? Quando Deus livra você de alguma situação, quando você recebe uma bênção, o que é que você deve ser para o próximo? Ser tu uma bênção, ok? Então, essa é a linha de abordagem de terça-feira. O Senhor, com mão forte, tem atuado na minha vida. Como eu posso atuar com mão forte na vida do meu próximo? Quarta-feira, esse tema precisa ser bem trabalhado, porque senão ele vai por um caminho equivocado. E eu chamo a atenção de vocês que no site www.classebiblica.com eu anexei um documento do pastor Demóstenes, com a sua autorização, que explica bem essa temática do segundo dízimo. Então, vá lá no site, baixe esse documento, leia antes de abordar a lição da Escola Sabatina com a sua unidade, para que você não caia num equívoco de leitura e de interpretação, achando que o segundo dízimo excluiria a possibilidade de auxílio ao levita. E se você ler o texto de Deuteronômio, o levita está incluso na orientação. Verso 29. Então virão o levita, o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro da tua cidade comerão e se fartarão. Isso aqui se referindo ao segundo dízimo. Então, o segundo dízimo não excluía o levita. Então, qual era o objetivo primário do dízimo? Atender o levita. Esse é o objetivo primário. Tanto na primeira instituição do dízimo, vamos assim, primeira porque existe o segundo dízimo, tinha um propósito específico. No segundo dízimo, o levita não estava isento do benefício, porque ele não tinha, como diz o texto, não tinha parte e nem herança com o povo de Israel. A lição de quinta-feira, ela convida a pensarmos na unidade social, no equilíbrio social, no ato de justiça e de graça de Deus, quando ele decretava que a terra jamais poderia ser vendida de maneira definitiva. Trabalhe esse tema do ano do jubileu, porque é um Deus que ampara. Ok? Ao finalizar a lição, é importante que você volte a focar o mesmo tema que foi apresentado no início. O plano de Deus para um mundo melhor começa comigo.
Sê tu uma bênção. Como é que eu vou me tornar uma bênção para o próximo? Olha só, eu comecei falando a lição aqui, falando Deus que ouve, Deus que escreve, Deus que cuida, Deus que abençoa e o Deus que ampara. E eu estou terminando a lição, deixa eu só avançar aqui para você ver. Eu estou terminando a lição falando de como eu posso me tornar uma bênção. Ouvindo, obedecendo, cuidando, abençoando e amparando. O que Deus fez comigo, eu posso fazer com o próximo. A maneira da forma como eu recebi, de graça, das bênçãos de Deus, eu posso compartilhar de graça as bênçãos com o próximo. E aí será cumprida a promessa: em ti serão benditas todas as famílias da terra. Ok? Que Deus te abençoe na condução dessa lição na unidade de ação. Fico à disposição aqui no canal. Você pode colocar perguntas e, se houver dúvidas, para que a gente possa ir interagindo. Eu estou iniciando nesse processo de canal. Eu conto com o seu apoio, com a sua participação e com com o seu compartilhamento para que, se isso foi uma bênção para você, que seja também uma bênção para outras pessoas que são professores de escola sabatina ou estão se preparando para essa função. Um abraço e até a próxima semana.